Dentro de uma taverna, o assunto que rola é sobre monstros em forma humana. Um dos homens diz que eles se chamam de soldados demônios. Ele então lembra de um incidente que aconteceu na cidade há 3 dias, onde 7 magos foram brutalmente eliminados pelos soldados demônios. Seu amigo fica assustado e pergunta se esses soldados são realmente tão fortes. O mais velho responde que a palavra forte nem começa a descrevê-los, pois eles têm inteligência igual a dos humanos e um poder mágico maior que o dos dragões. O jovem então questiona o motivo de monstros tão fortes caçarem magos, e segundo os rumores, eles estão procurando algo bem específico. De repente a cena muda e uma maga empurra um homem, enquanto grita com ele. Nosso herói Sotel cai no chão totalmente surpreso com a atitude da moça. A maga Mira reclama que ele tocou demais nela para uma simples cura, só que então pede desculpas pelo mal entendido, mas ele logo explica que o ferimento dela era complicado por ter 2 venenos. O curandeiro pergunta se ela não foi longe demais e ela se vira para um loiro. Shiero e Rádio entram na conversa e Rádio fala para ela deixar isso pra lá. Ele diz que é perda de tempo e olhar pra Sotel vai estragar sua bebida. Nosso protagonista fica chateado, mas concorda no fim. Rádio então diz que o trabalho de Sotel acabou e o manda ir embora e joga algumas moedas no chão como um pagamento humilhante para o curandeiro. Rádio diz para ele voltar amanhã e o grupo começa a sair. Nosso herói então pergunta indignado se aquele é todo o seu pagamento, pois no chão havia apenas algumas poucas moedas de bronze. Sem nem olhar para trás, Radion responde que aquilo é o que seu trabalho vale. Ele ainda o humilha dizendo que Sotel é um fardo que só se esconde na sombra, e logo em seguida o grupo entra no estabelecimento e o deixa sozinho para trás. Enquanto isso lá dentro, as pessoas reconhecem o famoso grupo de Rank A. Todos admiram o trio e comentam que eles logo se tornarão Rank S. Do lado de fora, nosso protagonista encara a porta fechada e solta um suspiro. Ele então lembra que estava ferido e usa uma magia de cura em si mesmo. Depois disso, nosso protagonista fica pensativo olhando para o nada. Ele encara as moedas no chão com um olhar de pura derrota. Solta e fecha os olhos com força tentando conter toda a sua raiva. E se senta no chão se perguntando o que está fazendo com sua vida. Nosso herói fica ali sentado com uma postura totalmente derrotada, completamente sozinho naquela rua fria. Ele reflete sobre seu futuro. Olhando para a lua, ele pensa que talvez devesse desistir de ser um aventureiro, mas logo desiste da ideia, pois não tem outra habilidade nem dinheiro guardado. De repente ele se levanta e decide parar de pensar nessas coisas ruins. Afinal ele resolve que vai sair para beber, pois guardar dinheiro é deprimente. E enquanto caminhava tranquilamente, Sotel é surpreendido por um ataque de energia roxa. Ele sente o impacto e fica sem entender nada do que está acontecendo. O golpe o atinge em cheio, causando um dano considerável em sua barriga. Com os olhos arregalados, nosso herói não consegue processar a situação. Ele olha para baixo e vê que seu abdômen está sangrando bastante. Confusão logo dá lugar a uma expressão de raiva, vendo sua mão coberta de sangue. Ele se pergunta o que é aquilo. Uma figura encapuzada surge e lamenta ter errado o ataque que deveria ser fatal. Nosso herói percebe a presença e nota que não é um simples humano. Em cima do telhado, o monstro observa com uma aura poderosa. Sotel sente um poder mágico imenso mais forte que qualquer Rank S que já viu. O monstro se apresenta como Zion, um soldado demônio, a serviço do rei demônio. Com um sorriso maligno, ele diz que finalmente o encontrou e logo em seguida ele revela que sua missão é tirar a vida do curandeiro Sotel. Nosso protagonista não entende como um soldado demônio o conhece. Zeo ataca novamente, mas Sotel consegue se defender usando seu cajado. Mesmo defendendo nosso protagonista, é empurrado para trás pela força do golpe. Rapidamente ele usa a magia cura Angelical para curar seu ferimento. O demônio fica impressionado com sua velocidade e Sotel agradece o elogio. Agora curado, ele se prepara para o próximo round da luta. Nosso herói parte para cima de Zeon com tudo que tem, mas o demônio provoca dizendo para ele parar de se segurar. Sotel responde que não está brincando e percebe que o monstro quer mesmo matá-lo. Ele não entende o motivo, pois se considera apenas um curandeiro fracassado de Rank F. Zeon fica completamente chocado com a afirmação de nosso protagonista. O demônio então pergunta se ele realmente não conhece a extensão do seu próprio poder. Nosso protagonista fica confuso e Zeon o chama de um tesouro desperdiçado e revela que ele possui uma habilidade que aparece uma vez a cada 1000 anos. De repente, Zeon o ataca de surpresa, e Sotel grita sem entender o que está acontecendo. O golpe é rápido demais e atinge nosso herói em cheio. Em um piscar de olhos, a cabeça de Sotel é separada de seu corpo. Zeon explica que mesmo incompleto seu poder se tornaria uma ameaça no futuro. Nosso protagonista fica desnorteado enquanto sua consciência se esvai lentamente. Ele vê seu próprio corpo no chão e se pergunta se vai morrer daquele jeito. De repente, uma memória estranha surge em sua mente. Nela, ele vê Radion e a Mira em cima de um penhasco e também se vê lutando desesperadamente contra monstros assustadores. Os rostos de seus antigos companheiros de equipe aparecem em seus pensamentos. Ele se lembra de como era excluído pelo grupo e percebe que não tem nenhuma boa memória.
A última coisa que ele vê é a silhueta de Radion, confirmando seu fracasso. Sua última memória é o olhar de desprezo de seus antigos companheiros, enquanto o demônio Zeon o observa com um sorriso satisfeito em seu rosto. O brilho vermelho no olho do monstro revela sua natureza maligna, e o último pensamento de Soatel é que ele teve uma vida de merda, mas de repente a escuridão some e dá lugar a uma paisagem linda e ensolarada. Inesperadamente um olho azul se abre lentamente absorvendo a luz do sol. Em seguida ele se arregala em puro choque e surpresa com a situação. Nosso herói se levanta de um pulo totalmente confuso com o que está vendo. Ele se pergunta onde está enquanto o suor escorre por seu rosto. Olhando para si mesmo, ele percebe que seu corpo está diferente, muito mais jovem. Nosso herói está sozinho no meio de uma floresta sob uma árvore enorme. Ele então encara suas mãos e nota que elas não têm mais nenhuma cicatriz. Confuso, ele toca seu peito pois tem certeza que deveria estar morto. Ele se levanta e vai até um lago se perguntando se por acaso voltou à vida, mas ele logo descarta essa ideia, pois isso seria impossível de acontecer. E ao ver seu reflexo na água, ele vê o rosto de um jovem desconhecido. De repente, 3 homens aparecem, e um deles diz que ele não está morto afinal. Nosso herói vira o rosto confuso com o comentário do estranho. O homem diz que ele parecia morto ontem, e que seria melhor se continuasse assim. Só até encara o grupo tentando entender se eles são seus inimigos. O homem gordo chama de Teria, e manda ele se levantar e se arrumar. Nosso garoto fica confuso com a situação e deduz que eles devem ser aliados. Mas o cara o agarra com raiva, e nosso herói pergunta quem eles são. O homem então questiona se ele apanhou tanto a ponto de perder a memória. E ainda, o ameaça com mais porrada para ver se ele acorda de vez. Nosso protagonista percebe que o corpo de Teria está cheio de feridas, como o dele. E enquanto ele entende que sua alma foi para o corpo do jovem, mas nosso herói para o golpe com uma mão e chama o agressor de garoto. O homem e seus amigos ficam totalmente chocados com a mudança de atitude, pois ele percebe que aquele não é o Teria que ele estava acostumado a humilhar. De repente, uma aura de cura verde começa a emanar da mão de nosso herói, e ele usa a magia cura de fada para curar todos os seus machucados. Um dos capangas fica surpreso e pergunta quando ele aprendeu a usar magia de cura. Nosso protagonista então responde que ele não é mais o Teria que eles conheciam. O grandalhão se irrita com a resposta e desconta sua raiva numa ave ali perto. E ele grita para nosso herói não ficar convencido só por ter ficado mais forte. Ele então o ameaça de morte e manda seus amigos atacarem. Contudo, nosso protagonista se sente irritado pela primeira vez em muito tempo. Ele agradece a Teria pelo corpo e se prepara para dar uma lição nos caras. E então, ele avança com uma velocidade absurda na direção dos 2 capangas. Com uma velocidade impressionante, ele agarra a cabeça do primeiro capanga e com um único golpe potente nosso herói o nocauteia na mesma hora. Ele então se vira para o próximo e avisa que agora é a vez dele. O segundo capanga fica furioso e grita para ele não subestimar. Mas nosso protagonista desvia do soco com uma facilidade absurda e acerta um contra-ataque poderoso bem no estômago do Brutamonte. O homem fica sem ar e nosso herói comenta que o golpe não foi nada mal. O chefe do grupo fica chocado se perguntando o que diabos está acontecendo. Nosso protagonista pega o cajado do chão com os 2 capangas, já derrotados, e com um olhar intimidador ele pergunta se o grandão também quer apanhar. O homem fica completamente paralisado de medo com a pergunta. Ele surta e começa a gritar que até ontem Teria era um peso morto inútil. O chefão o chama de imprestável e fica indignado com a mudança repentina. Nosso herói responde que já ouviu a palavra inútil muitas vezes em sua vida. O gordão então pega um porrete e parte para cima dele com tudo, mas nosso protagonista diz que como aventureiro ele já passou pelo inferno e usando toda a sua experiência ele se prepara para o ataque inimigo. Nosso garoto bloqueia o porrete e acerta um golpe bem na cara do gordão. Ele então diz que usar o poder sem pensar é como uma birra de criança. E com o último pedido de desculpas, ele finaliza a luta jogando ele para trás com o último golpe. Ele diz que o cara não consegue vencer nem mesmo um rank F como ele. E assim, todos os 3 valentões ficam caídos no chão, totalmente derrotados. Nosso herói então espera que isso tenha limpado um pouco do ressentimento de Teria, mas ele se pergunta como um jovem tão ágil e forte era tratado tão mal. E se o corpo é de Teria, como ele conseguiu usar sua própria magia de cura? Nosso protagonista ainda não acredita que ganhou uma segunda vida e se sente perdido. De repente, algo no chão chama sua atenção enquanto ele pensava. Perto de seu pé, ele encontra um pedaço de papel um pouco amassado. Ao pegar o papel, ele descobre que é um formulário de exame de status. O papel revela que Teria era um aventureiro e um espadachim de rank F. Nosso herói então decide que também fará o exame para entender a situação. Além disso, ele se lembra do que o soldado demônio Zeon disse sobre sua habilidade rara. A guilda dos aventureiros usa uma ferramenta mágica especial para esse exame, pois os ranks são um sistema que mostra a aptidão e o poder de um aventureiro
Nosso herói lembra que não fazia um desses há anos, pois suas habilidades não melhoravam, e Rádio sempre gritava com ele por perder tempo com coisas inúteis como essa. Ele então chega na Guilda dos Aventureiros para finalmente fazer o seu exame, e logo depois ele se senta para conferir o resultado que acabou de receber. Nosso protagonista começa a ler o papel para ver primeiro sua página de status básica, e a ficha mostra o nome de Teria, mas a classe e as magias são de Sotel. O papel também mostra que sua magia, prece aos deuses, continua inutilizável. Mas ele se pergunta se essa seria a tal habilidade que o soldado demônio mencionou. Então ele vira a página e se choca ao ver duas habilidades que não conhecia. Nosso protagonista fica surpreso com as skills Clava e Full Auto. Ele se lembra que a Clava é uma habilidade comum em classes de ataque físico. E mesmo sendo um curandeiro, ele a manifestou por ter balançado muito seu cajado. Isso significa que o verdadeiro foco ali é a habilidade chamada Full Auto, pois ela ativa automaticamente seus efeitos no usuário e nos aliados que ele reconhece. Nosso herói então se pergunta se essa é a tal skill que aparece a cada 1000 anos. Ele decide que precisa testá-la na prática, mas de repente ouve voz desconhecida. Radion e seu grupo entram na guilda, e o loiro diz que Sotel não está lá. A Mira reclama que ele é um velho terrível por ter fugido sem dizer nada. Nosso garoto fica tenso, pois tinha esquecido completamente de seus antigos companheiros. Enquanto isso, o trio procura uma nova missão, já que estão sem um curandeiro. Shiero diz que não é problema deles, e Radion manda escolherem logo uma missão. De repente Radion se vira irritado e pergunta o que o garoto quer. Ele diz para nosso herói ir embora, pois eles não são nenhuma atração de circo. A Mira então fala para Radion apenas esquecer o velho e seguir em frente. Ela ainda reclama que ele era inútil e os deixou com toda essa bagunça. Nosso protagonista apenas observa o grupo. Nosso herói fica chocado, pois percebe que ninguém o reconheceu. Ele então volta sua atenção para o papel em suas mãos, ainda processando tudo. A ficha mostra o nome de Teria, mas a sua classe de curandeiro e o rank é forte. Ele pensa nos 3 caras que o atormentavam quando acordou, e também nos outros conhecidos que estavam na Guilda dos Aventureiros. E por fim ele se lembra de seus antigos companheiros de equipe. Nenhum deles percebeu que ele era só até o antigo curandeiro do grupo. Isso o faz pensar que talvez ele possa recomeçar sua vida do zero. Por muito tempo ele foi um aventureiro que havia desistido de... Ele precisava de dinheiro e por isso se humilhava para pessoas como eles. Nosso protagonista se lembra de sua vida de merda com um sorriso amargo, mas agora com um olhar determinado ele decide dar um fim a esse passado. Ele amassa papel em sua mão com força e convicção e se levanta pronto para finalmente deixar para trás sua antiga vida. Para testar suas novas habilidades, ele aceita uma missão bem simples. A tarefa é de rank I e consiste em eliminar 30 lobos da floresta. Ele usa o cajado que pegou para se defender do primeiro ataque da criatura, e com os olhos brilhando, ele se prepara para usar uma de suas novas skills. Nosso herói então usa a clava e acerta um golpe devastador no lobo. Outro monstro avança e nosso garoto já se prepara para o próximo ataque. Com mais um golpe certeiro, ele acaba com o lobo e pensa em como a skill é boa. De repente ele sente um poder surgindo e vê que a clava já subiu para o nível 2 e a festa parece não ter fim, pois mais 3 lobos surgem correndo da floresta. Com um sorriso confiante, ele se prepara para testar sua habilidade full auto. Nosso herói então estende a mão e grita o nome da skill com toda a sua força, mas para sua surpresa absolutamente nada acontece e ele fica sem entender. Um dos lobos aproveita a distração e avança para cima dele com tudo. Sem tempo para pensar, nosso garoto reage e dá um socão no meio da cara do bicho. Ele então se pergunta por que a habilidade não ativou como ele esperava. Mas ao olhar para o papel em sua mão, ele finalmente entende o motivo. A skill ativa sozinha nele e nos aliados que ele reconhece pelo nome, e para testar sua teoria, ele deixa outro lobo selvagem avançar contra ele. O monstro morde seu braço com força, mas nosso protagonista não se abala, e do nada os dentes do lobo se quebram como se tivesse mordido uma rocha. A criatura fica com a mandíbula quebrada e chora de dor com o resultado. Ele então percebe que a skill é incrível, e com ela o dano que ele recebe é quase zero. Nosso herói entende porque a skill é um tesouro, pois ela sobe de nível mais rápido. Agora tudo faz sentido, e ele finalmente entende o motivo do soldado demônio, pois se ele desenvolver essa habilidade, ele poderá se tornar infinitamente mais forte. A skill não era inexistente, ele só não sabia que a possuía, e agora pode recomeçar. A habilidade esteve ativa o tempo todo, mas ele simplesmente não sabia, e como ele só enfrentava oponentes fortes, não sentia os benefícios dela. Agora seu corpo está leve como uma pluma, enquanto o último lobo o encara. Ele consegue ver cada movimento da criatura, como se estivesse em câmera lenta. Nosso herói entende que recebeu os benefícios da skill por muito tempo, sem notar, e após a batalha, os corpos dos lobos ficam espalhados pela clareira. Ele então encara o papel com as informações de suas novas habilidades, e pensa que a skill full auto era algo que até o Rei Demônio temia. Mas por um acaso do destino, ele voltou à vida, e agora pode dominar essas. Com o rosto sujo, ele promete virar o jogo, e viver essa segunda vida como rei.
De volta à cidade de nosso garoto, caminha pelas ruas com um novo objetivo e ele retorna da caçada carregando um saco enorme e pesado em suas costas. A missão era matar 30 lobos, mas ele se empolgou e caçou o triplo disso. Chegando na guilda, ele vê um aventureiro tentando flertar com uma recepcionista. O rapaz segura a mão da moça com uma atitude bem galanteadora. Ele a chama de Rosa e pergunta se ela tem um tempinho livre para ele. A moça sorri com vergonha, mas parece estar gostando da atenção. O aventureiro diz que a timidez dela é fofa e a convida para sair, mas a conversa deles é interrompida quando alguém aparece atrás do rapaz. O aventureiro então bate na mão deles. O aventureiro se irrita, mas é interrompido por um barulho alto no balcão, pois nosso herói joga um saco gigante na mesa, deixando a recepcionista Rosa assustada. E logo em seguida, ele joga outro saco enorme, surpreendendo a moça ainda mais. Nosso garoto então pergunta com uma cara inocente se ele fez algo de errado. A pobre Rosa fica quase soterrada pelo saco de itens que ele trouxe, e ela se assusta ainda mais com o tamanho e o peso de tudo aquilo. Nosso protagonista entrega o papel da missão e diz que veio entregar. A moça pega o papel e fica chocada ao ler que a missão era para 30 lobos, e seu queixo cai ainda mais quando vê a quantidade de presas que ele trouxe. Ele então se desculpa e diz que caçou um pouquinho a mais sem querer. O aventureiro, que o observava, fica sem palavras com a cena que acabou de ver, pois o tal novato chamado Teria parecia ter uma habilidade incrível. Nosso herói pergunta se isso é um problema, mas Rosa o interrompe animada. Ela o parabeniza por completar a missão e fica feliz com o resultado e diz que o curandeiro trazer tanto luto sozinho é algo impressionante. Nosso garoto fica até sem graça com o elogio e apenas agradece. Rosa diz que nesse ritmo ele logo será promovido para o ranking e ou até mesmo em sua vida passada ele só recebia sorrisos falsos, mas agora se sente revigorado. Com um sorriso no rosto, ele pensa em como ser jovem é realmente algo bom. Mas o aventureiro o manda ele sair da frente de forma bem grosseira. O aventureiro então o encara e pergunta se ele é um novato por ali. Nosso garoto responde de forma vaga, que é algo mais ou menos assim. O rapaz ri de forma convencida e diz que consegue ver através dele, pois ele o acusa de apenas estar tentando impressionar a recepcionista. Nosso herói com calma pergunta o que teria de errado nisso. O aventureiro então conclui que ele comprou todos os itens em algum lugar. Nosso protagonista então questiona o que ele ganharia fazendo isso. O rapaz responde com um olhar convencido que ele é apenas um fraco e ainda se gaba dizendo que sempre completa suas missões sozinho. Rosa dá uma risada bem forçada para a cena patética do rapaz. Nosso garoto finalmente entende tudo e percebe que ele está afim da moça. O aventureiro o provoca para que ele responda logo à acusação. Com tranquilidade, nosso herói diz que juntou tudo com sua própria força. O rapaz duvida, pois os lobos que ele caçou têm resistência à magia. Nosso protagonista então diz que infelizmente ele não pode usar magia de ataque. Por isso, ele simplesmente usou seu cajado para acabar com todos os lobos. O aventureiro começa a rir, achando que tudo não passa de uma piada. Ele então diz que nosso herói é mais forte do que parece e pega o saco. Nosso protagonista percebe que não adianta dizer mais nada para ele. O rapaz se irrita com o olhar do nosso herói. Nosso herói então diz para ele interpretar como quiser, pois eles não se verão mais. Irritado com a atitude do nosso garoto, o aventureiro fecha seu punho com força e grita para ele não se achar o tal enquanto parte para cima com um soco, mas de repente o olho do nosso protagonista brilha com uma luz azul intensa. O rapaz acerta em cheio o rosto dele, mas o golpe não surte efeito nenhum. E o resultado não é nada bom, pois o aventureiro grita de dor com o impacto. Ele então olha para sua mão, sem entender o que acabou de acontecer ali. Ela está completamente machucada e sangrando por causa do soco. O rapaz pergunta o que foi feito com ele e nosso herói responde que nada. Nosso protagonista diz que não fez nada e que foi só sua skill de defesa. E com o impacto do soco, a sua habilidade Full Auto sobe para o nível 2, Assim sua autocura e seu aprimoramento de reflexos também melhoram. As pessoas ao redor comentam que o ferimento parece bem doloroso e ainda acham o cara patético por ter apanhado. Depois de começar a briga, o aventureiro fica com muita vergonha e raiva de toda aquela situação, por isso ele pega sua espada pronto para o segundo luta. Ele saca sua arma completamente determinado a se vingar do nosso herói. Gritando que nunca o perdoará, ele avança com um ataque de espadas. Nosso protagonista prevê com calma o golpe que vem da direita para baixo e desvia facilmente do ataque dele, apenas desviando para o lado. O aventureiro fica chocado, pois não esperava que ele desviasse tão fácil, mesmo com a mão machucada. Ele se prepara para o próximo ataque com a espada, então ele tenta um corte horizontal pela esquerda, mas nosso herói prevê o golpe. Graças a sua skill, ele consegue ler cada movimento do seu oponente. É como se seu cérebro e seus músculos estivessem ligados diretamente. A luta continua e agora os dois se enfrentam em cima de uma mesa. O rapaz fica desesperado, pois perder para um novato seria uma piada. Completamente fora de si, ele grita que vai acabar com a vida de nosso herói.
Nosso protagonista então o desafia para ver se ele pode cumprir a promessa. Com o oponente totalmente descontrolado, nosso herói decide que é hora de revidar. Então o aventureiro avança com um golpe de espada cheio de raiva, mas nosso protagonista se esquiva do ataque com uma facilidade impressionante e o cara o chama de praga. O rosto do aventureiro se contorce de ódio por não conseguir acertar um único golpe. Ele tenta um corte horizontal, mas nosso garoto desvia novamente, se abaixando. Nosso protagonista então diz que o cara também é um aventureiro e se prepara para o contra-ataque. Vendo o soco vindo, o homem tenta se defender com sua espada. Seu olho se arregala de medo ao ver a velocidade do ataque que está vindo. Enquanto isso, nosso herói o encara com um olhar sério e seus olhos brilham em azul. E com um semblante frio, ele diz que não é nada pessoal. O aventureiro tenta um golpe desesperado, mas nosso garoto quebra sua guarda. Em um movimento rápido, nosso protagonista agarra a mão do cara com uma força absurda. O homem fica completamente chocado, sem acreditar no que está acontecendo. Com um único movimento, nosso herói o arremessa para longe e sua espada voa pelo ar. E para finalizar, ele acerta um soco poderoso bem no rosto do aventureiro. Após a luta, nosso garoto fica um pouco confuso com o resultado daquele soco. Ele olha para o cajado que usou no golpe e percebe algo estranho. Nosso protagonista pensa que não usou muita força e se pergunta se outra habilidade subiu de nível, mas ele descobre que não foi isso e desconfia que seu rank pode ter aumentado. E ao checar seus status, ele vê que passou de curandeiro rank F para rank E. Com o soco, a caneca do aventureiro voa e se quebra no chão, espalhando bebida para todo lado. Em seguida, sua espada também cai e a luta finalmente chega ao fim. Os amigos do cara ficam de boca aberta sem acreditar na surra que levou. O aventureiro fica sentado no chão totalmente derrotado, enquanto o nosso herói se afasta. Nosso garoto fica um pouco sem graça com toda a atenção que está recebendo, então ele se vira pro cara caído e pergunta se ele está bem. O homem olha para cima ainda chocado com a força do nosso protagonista. Todos na guilda, inclusive Teria e os outros aventureiros, ficam impressionados com a cena. O rosto do perdedor fica vermelho de vergonha e raiva por ter sido humilhado. Ele se levanta com dificuldade, ainda sentindo a dor dos golpes que levou, e sem dizer uma palavra, ele e seus amigos saem da guilda com o rabo entre as pernas. Nosso protagonista apenas observa a saída patética deles com um sorriso de canto. De repente, um grupo de aventureiros se aproxima dele com uma atitude bem amigável. Um deles o chama de cara e parece bem animado com o que acabou de acontecer. O homem o parabeniza, dizendo que ele é incrível e que o metido não volta mais ali. Ele bagunça o cabelo do nosso herói, que fica sem jeito, e pede para ele parar. O aventureiro então chama a porteria, que se aproxima do grupo. A moça agradece nosso garoto e se desculpa por ele ter se envolvido na confusão. Nosso protagonista diz que não foi culpa dela, enquanto o outro cara ainda o abraça, mas Teria olha para o lado meio sem graça, como se quisesse dizer algo mais. Nosso garoto sorri e diz para ela não se preocupar, pois ele só não gostava daquele cara. A atitude dele deixa Teria com uma expressão de surpresa no rosto, mas logo em seguida ela abre um sorriso e agradece de verdade pela ajuda. Depois da confusão, nosso herói se despede do pessoal na guilda e segue seu caminho. Então ele sai caminhando sozinho pelas ruas da cidade ao entardecer. Ele suspira aliviado enquanto observa o pôr do sol e a cidade movimentada. Nosso protagonista caminha pelas ruas pensando em tudo que aconteceu. Ele reflete que foi atacado, reviveu e até fez uma missão solo, tudo num único dia. E com um leve sorriso no rosto, ele pensa em como tudo aquilo foi insano. Mas apesar de toda a loucura, ele admite que se divertiu bastante. Ele se lembra que por décadas suas habilidades não melhoraram e ele era um fracasso. No entanto, agora ele estende a mão para o sol, sentindo uma nova oportunidade. Viver uma nova vida nesse corpo talvez não seja uma má ideia, afinal. E com isso em mente, ele decide que pode ir para a cidade de Baldaria. Ele se lembra que a última vez que esteve lá foi há uns 3 meses, e essa lembrança não é nada boa, pois ele foi jogado em um ninho de monstro. Seus antigos companheiros o empurraram lá apenas por diversão. Naquela época ele estava cheio de energia e queria comer até não aguentar mais. Contudo, com Harian e os outros por perto, ele não podia fazer o que queria. Ele acabava comendo apenas vegetais, enquanto via eles devorarem toda a carne. Ele lembra que uma vez Cheru lhe deu um pedaço de carne por pena, mas aquilo lhe causou uma indigestão tão forte que ele passou mal. Porém, com este novo corpo, ele sente que pode comer o quanto quiser sem problemas. Nosso garoto então para por um momento para refletir sobre sua nova vida. Ele tem muitas perguntas sobre o porquê e como tudo isso aconteceu, mas ele decide que o que está feito e é melhor se acostumar. Com sua mente mais clara, ele entra em uma casa para começar a se preparar. Já decidido, ele diz que não há tempo como o presente e vai arrumar suas coisas. Nosso protagonista então pega sua bolsa para começar a organizar seus itens. Ele se senta no chão e começa a separar tudo que vai precisar para a viagem. Com um sorriso no rosto, ele se sente como uma criança antes de uma excursão.
E logo depois, ele diz que os preparativos estão quase todos prontos. No entanto, ele não esperava por uma pequena armadilha em seus planos. Ao se alongar, ele percebe que o corpo do garoto era muito bem construído. Por isso, ele decide que precisa comprar roupas novas antes de partir. Em seguida, nosso herói começa a ferver algo em uma panela no fogo. Com cuidado, ele retira a panela quente para finalizar seu preparo. Dentro dela, há uma poção feita com 7 tipos de ervas e seu poder mágico. Ele acha o nome tóxico um pouco exagerado e se pergunta quem o deu. Apesar da cor estranha, ele garante que a eficácia da poção é certa, mas de repente a porta da frente é arrombada com uma violência absurda. Nosso herói se vira assustado com o barulho e os destroços voando para todo lado, e com uma expressão de choque ele se pergunta o que diabos foi aquilo.